Olá, queridos. Shalom a todos vocês. Que o Eterno venha vos abençoar. Bom, eu vim falar rapidinho sobre o Maaser. O dízimo. Eu quero deixar claro aqui o que a Bíblia fala sobre o Maaser. Certo? Maaser significa 10%. Então, é evidente que não existia só um tipo de dízimo na Bíblia. Não existia só um tipo de dízimo. Dízimo é uma palavra. Maaser, 10%. Agora, depende de quantas vezes o Eterno disse dê 10%. Ou faça isso. A questão que precisa ser analisada, quantos dízimos existem na Bíblia e desses dízimos, quantos são mitzvah? São ordenanças para serem cumpridas. Primeiro ponto. O que Abraão deu foi dízimo? Foi 10%. Mas de que e para quem? Moisés instituiu o dízimo, o maaser, dos produtos que produzia na terra. Certo? O de Abraão era depois de guerra, que ele conquista as cidades, que havia conquistado a cidade de Ló. Ele traz de volta os bens daquelas cidades e ele passa em Melquisedeque e dá 10%. Mas o texto trata da história de Abraão. É uma narração ali. Não é uma instituição para que se cumpra. Certo? Porque Abraão fez muitas coisas, não só dízimo. Ele circuncidou seus filhos. Isso sim é um mandamento. Mas foi um mandamento para Abraão também. Não Abraão dizendo faça isso. Não. Abraão também não permitiu que o seu filho casasse com mulheres da redondeza ali. Isaac teve que casar com Rivka, Rebeca, do meio de seus parentes. Ele não queria que... Então Abraão não só fez isso, Abraão foi para a guerra. Então ali a Gênesis está contando a história de Abraão. Tá? Contando a história de Abraão. Agora, quando vamos para o Êxodo, e o povo sai do Egito, o povo vai no Sinai. E aí o Eterno vem no Monte Sinai e diz: Anohi Adonai Elohecha. Eu, Adonai, o Deus de vocês. Eu, Adonai, sou o Deus de vocês. Adonai, eu, Adonai, sou o vosso Deus. Ele diz o quê? Ele apresenta os mandamentos ao povo de Israel. Dentre eles está o maaser da terra. Então as pessoas precisam entender que Abraão, a história de Abraão, contando que ele foi a Melquisedeque, mas ali é a história de Abraão. Agora, quando o Eterno desce no Sinai, ele dá instruções diretas para aquelas 12 tribos. E dentre essas regras, existe a regra dos despojos. Sabia que quando eles iam na guerra, eles tinham que dar uma porcentagem? Tinha que dar, tem uma regra. O maaser da terra, é produtos produzidos na terra, que eram os produtos da sementeira, né? Da semeadura. Né? Plantavam, colhiam, davam dízimo. Plantavam, não tinham terra, não podiam dar dízimo da terra. Então existe o dízimo da terra, produtos da terra. Então, esse dízimo era para todas aquelas pessoas que tinham propriedades e plantavam. Se você tivesse a terra e não produzisse nada, você não dava nada, porque você não produziu. Você não pode dar algo que você não tem. Entende agora? Como que um trabalhador diarista na época, vamos dizer, um auxiliar de pedreiro, um marceneiro, um pintor, ele ia dar dízimo se ele não arava a terra. Ele era um diarista, ele ganhava um dia de trabalho, ia lá, comprava o alimento dele e ia para a casa dele, comer com sua família. Então esse trabalhador, ele não era obrigado a dar o dízimo da terra, porque ele não tinha terra. É fácil de entender quando a minha mente volta no tempo da Bíblia, né? Quando eu leio a Bíblia com o seu tempo, certo? Mas estamos nos dias de hoje, mas peraí, estamos falando de um mandamento que não é de hoje. Esse mandamento não foi dado agora, esse mandamento já foi dado lá atrás. Para mim entender a sua aplicação original, estou falando da aplicação original, irmãos. Malaquias falou de que dízimo, irmão Fred? Então, Malaquias falou do dízimo que Moisés falou. Deuteronômio, capítulo 14, vocês vão encontrar a história do dízimo que Moisés falou. Malaquias 3,10 fala de alimentos para minha casa. A Bíblia de Jerusalém vai narrar isso aqui. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém.
E para que o irmão Felipe está fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo só para refutar um pastor que disse que minha postagem não era verdadeira. Estou provando aqui para os irmãos aqui que dízimo é alimento. E o dízimo que eu me refiro é o dízimo que Yeshua citou em Mateus 23, Malaquias 3:10 e Deuteronômio 14, 26 e Deuteronômio 12. Malaquias 3:10 diz assim: e trazer o dízimo integral para o tesouro, era um lugar no templo, a fim que haja alimento na minha casa. Alimento na minha casa. Tá? Malaquias 3:10. Deuteronômio 14, versículo 22. Todos os anos separareis o dízimo, todos os anos, anual, todo o produto da tua semeadura que o campo produzir. Levar ao lugar determinado que o Eterno determinou. Isso você vai encontrar Devarim 12, 8. Diz assim: não procedereis conforme procedemos aqui hoje. Cada um o que lhe faz bem. Deixa eu voltar aqui. Diz assim. Deixa eu ler mais atrás aqui. 4. Em relação a Yahvé vosso Deus, não agireis desse modo. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido, dentre todas as tribos, para ali colocar o seu nome e fazê-lo habitar. Levarei para lá vossos holocaustos, sacrifícios, vossos dízimos. Está aqui. No lugar que o Eterno escolher. Deuteronômio 12, versículo 4. Deuteronômio 14, versículo 22. Malaquias 3:10 que eu já li, e Mateus 23 que Yeshua citou. Então, esses dízimos aqui que eu citei é o dízimo que a Bíblia fala. Agora a pergunta que eu faço: qual é o dízimo que as igrejas falam hoje em dia? Eu passei mais de 20 anos na igreja Assembleia de Deus, irmãos. Conheci a Assembleia de Deus desde pequenininho. Minha avó já com 5 anos já me levava. E lá sempre se usou Malaquias para falar do dízimo. Você tem que dar o dízimo porque está em Malaquias 3:10. Eu já vi um pastor usar Mateus 23:23. Tem que dar o dízimo porque está em Mateus 23:23. Só que eles não falam que esse mandamento tinha um regulamento para aqueles que produziam na terra. Então, era como se fosse o imposto de quem trabalha na terra é esse. E para mim, que não aro a terra e não trabalho na terra, eu não vou. Eu vou citar aqui um exemplo muito claro. Um empresário que tem uma empresa, ele paga determinados tipos de impostos que um trabalhador não paga. Entendeu agora? Eu estou sendo muito claro. Vamos colocar aqui o dono. Eu trabalhei uma vez numa fábrica de rendas. E os donos desta fábrica pagavam vários impostos que eu não pagava. Por quê? Porque eu era o trabalhador e ele era o patrão. Entendeu agora? Eu acho que agora você entendeu. Os patrões têm que pagar vários tipos de impostos. Tá? Impostos em cima dos lucros, vários tipos de impostos. Tá? Os empresários pagam, e só você pesquisar você vai entender isso. Paga vários tipos de impostos. Só que o trabalhador não paga os mesmos impostos que o patrão paga. Entendeu agora? Não é difícil quando eu quero entender. Quem tinha uma propriedade e plantava, ele dava o dízimo da terra. Já o trabalhador, por exemplo, trabalhava dia na lavoura, para esse dono da terra, não pagava o dízimo, porque ele era só um trabalhador braçal. Entende? Então imaginemos aqui, eu sou o dono de 10 hectares de terra. Então eu tenho 20 funcionários. Eu vou dar o dízimo da terra e os meus funcionários não. Por quê? Porque o dono da terra sou eu. Eles são meus funcionários que eu pago o dia deles. Vamos colocar aí R$50 o dia de cada um. Tá? Eu pago R$50 o dia deles, só que eu produzo e eu tenho que dar o dízimo. Eles não, porque eles são só trabalhadores diaristas. Entenderam agora, irmãos? Não fica difícil quando eu quero entender e quando eu sou ensinado do jeito certo, sabe? Então, esse é o dízimo de Malaquias, esse é o dízimo de Deuteronômio.
Um trabalhador comum, ele não dava o mesmo dízimo que alguém que tinha uma propriedade. Certo? E a igreja de Atos, meu filho? As pessoas falam que a igreja de Atos precisa do dízimo, porque eu devolvo para Deus. Então eles fazem uma confusão com os mandamentos. Eu tenho que honrar o Eterno com as minhas primícias e há vários tipos de argumentos. A questão é, a igreja de Atos fazia o quê? Ela não é a igreja modelo? Ela não é a comunidade modelo? Eles davam o quê? Oferta. Primeiro, o dízimo tinha que dar o da terra, dos produtos de quem plantava na terra, e tinha que ser dado num único lugar, que eu já citei ali. Então não tem como ir contra a Bíblia, irmãos. Ou a gente aceita o que está na Bíblia, ou a gente não aceita nada. Ou vivemos o que está aqui, ou não vivemos nada. Lá diz que só podia dar num lugar que tivesse o nome do Eterno. Esse lugar era o templo. Então não podia dar na Galileia. Entende? Tinha que ser em Jerusalém, no templo. E ponto final. Está escrito aqui, acabou. Então o que acontece? O dízimo tinha que ser dado no templo. Tinha que ser dado ao sacerdote. Certo? A igreja de Atos não dava o dízimo porque eles não eram sacerdotes, eles não tinham essa autoridade, irmãos. Eles não podiam anular a Torá, eles não podiam passar por cima de uma regra. Eu te pergunto aqui hoje, IPTU, você paga para qualquer pessoa? Você chega para alguém na rua aqui, ó, vou te pagar o IPTU hoje, você pode fazer isso? Não pode. Você paga o quê? A prefeitura. A prefeitura te manda o carnê e você paga ela. Não. Aí você vai ver, não, eu não quero dar meu dízimo para a prefeitura, eu quero pagar meu dízimo por uma outra por uma outra empresa. Você pode fazer isso? Pode ou não pode? Não, eu não vou dar o IPTU para a prefeitura, não, eu vou pagar o IPTU uma loja de sapato. Você pode fazer isso? Não, você não pode fazer isso, porque o dízimo tem alguém que recolhe, o IPTU é recolhido pela prefeitura, ponto. E uma aça era recolhida pelo templo. É fácil de entender, né, irmãos? Entendeu? Por isso que a igreja de Atos não vivia de dízimo, porque já tinha... É uma lei, irmãos. Só o sacerdote pode pegar o dízimo. Veja, é a mesma coisa com o IPTU. Você não pode pagar seu IPTU a qualquer pessoa. Você não pode dar o dinheiro do seu IPTU, tá, para uma loja de sapato. Você não pode dar o seu IPTU para o correio. Você não pode dar o seu IPTU para um açougue. Você tem que pagar o seu IPTU para a prefeitura. O dízimo é a mesma coisa. Tinha que ser dado por sacerdote, por templo. Ponto. Fácil de entender. E a igreja de Atos vivia como, meu filho? Não vivia de dízimo, como eu expliquei. Você não pode dar o seu IPTU, pagar o seu IPTU para um açougue, para uma loja. Da mesma forma, você não podia dar o dízimo para uma outra pessoa que não fosse sacerdote e não fosse no templo. Então eles viviam de terumá. Terumá é oferta. Oferta voluntária. Entendeu? Então estou falando de leis que não podem ser abolidas, leis que não podem ser passadas por cima. Então se o dízimo dos produtos da terra tinha que ser dado no templo, tinha que ser dado no templo. Então a igreja de Atos não dava dízimo, irmãos. Porque, em primeiro lugar, irmão Felipe, então eu posso tirar a ideia de 10% para mim poder contribuir? Sim, eu acho interessante você chegar e querer dar 10%. A questão é, você vai dar 10% para quem? Do que você produz? Aí entra a questão. A igreja de Atos recebia as ofertas, e nós não sabemos quanto eles davam, era voluntário, a terumá, e eles faziam um trabalho social interessante. Você vê Atos capítulo 6. Eu estou usando a Bíblia, irmão, só a Bíblia, só a Escritura aqui, e ela basta para nosso entendimento. Vamos ler aqui em Atos capítulo 6. Vamos aqui... Atos 6 diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações entre os helenistas contra os hebreus, os gregos, né? E porque diziam aqueles que suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Distribuição de quê? Comida. Então é aí que os apóstolos convidam 7 irmãos dentre o povo da comunidade messiânica para eles servirem as mesas, porque os apóstolos estavam servindo as mesas. Está aqui. Então eles faziam o que? Eles recebiam a terumá e eles ajudavam os pobres ali, as viúvas necessitadas. É claro que Pedro
entendendo que o Eterno se preocupa com as viúvas e com os órfãos, ele jamais amparou. Da mesma forma, o apóstolo Paulo disse na carta a Timóteo: honra as viúvas que realmente são viúvas. Honra. A palavra honrar é dar aquilo que ela tem direito. Entendeu? Então a comunidade messiânica cuidava das viúvas, assistia as viúvas, não era com dízimo de ninguém. Porque estamos falando de gentios que se converteram a Mashiach. Então eles faziam o que? Eles davam ofertas voluntárias para a comunidade. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala de recolher ofertas para os pobres da Judéia. Entende? Então quando eu falo de dízimo, o dízimo tem essa regra, tem esse princípio, essa é a regra do dízimo. Agora eu quero tirar 10% voluntário. O que eu faço? Irmãos, não existe só o dízimo na Bíblia, existe a tzedakah. O que é tzedakah? É a justiça social, é um compromisso de todo aquele que crê no Eterno. É ajudar o seu próximo, amar o seu próximo, é fazer por ele, não é só um pensamento. Então, não existe só o dízimo. O dízimo era para quem produzia na terra, quem tinha terras, quem produzia na terra. Não produz na terra, então eu posso fazer o quê? Eu posso ofertar e eu posso ajudar o pobre. Pronto, entendeu? Um trabalhador braçal, como eu já expliquei, ele não dava dízimo, mas ele dava oferta, mas ele fazia de tzedakah, entende? É tão fácil de entender quando há uma explicação baseada na Torá e na regra institucional dela. Bom, a Torá não pode ser burlada, não pode ser passado por cima o seu princípio de aplicação. Para terminar, na nossa própria Constituição, usando a nossa mesmo, existem alguns parágrafos. Eu conheço um parágrafo que é o 83, se não me falha a memória, que fala do uso capião. Que é quando a pessoa mora numa terra, aí lá vai falar que a pessoa que mora numa terra por tantos anos tem direito a viver naquela terra. Aquela terra passa a ser dele. Só que quando você vai ver lá na Constituição, existem os parágrafos explicando quem tem direito ao uso capião. Né? O uso capião. O que você faz? Você vai ler lá, vai estar escrito assim: o espaço tem que ter tanto de espaço e tem que ter tantos anos que a pessoa mora ali. Tá? Isso é um artigo da Constituição. Então, para poder se ter direito, tem que estar naqueles requisitos que estão ali nos parágrafos que explica aquele artigo. Da mesma forma é a Torá. O dízimo, ele tem os parágrafos que explicam a sua aplicação. Eu não posso burlar isso. Se você for diante de um juiz e você mora numa propriedade há tantos anos, o juiz vai te perguntar qual o tamanho da terra, quantos anos você mora nela e se você tem outra propriedade. Entende? Eu entendo do assunto porque eu já tive essa questão, né, para resolver. Então o que acontece? Você tem que ter tantos anos na terra, você não pode ter outra propriedade no teu nome e você tem que ter um espaço, né, máximo que você pode ocupar. Pronto, você tem direito se tiver enquadrado ali. Da mesma forma o dízimo. Então o pastor, ele não tem direito a dízimo, mas pela Bíblia ele tem direito de aquele que trabalha integralmente de ser ajudado pela comunidade. Paulo fala isso, que os presbíteros, os líderes têm que ter dobrados honorários, aqueles que trabalham arduamente. Não sou contra, porque a Bíblia fala sobre isso. Yeshua era sustentado por ofertas. É fácil de entender. Então, irmão Felipe, existem as ofertas que era dada para a comunidade, existe. Yeshua mesmo era sustentado por oferta. O dízimo tem essa aplicação do jeito que eu expliquei aqui. Passou disso, irmão. Se não está na palavra, essa é a explicação mais clara do dízimo. Você não vai encontrar uma explicação dessa. Até agora eu não vi. Eu estou te explicando como leitor da Torá, como alguém que conhece os mandamentos do Eterno, e estou te explicando conforme a mitzvah ensina. Né? Tem outros professores que ensinam, né? Mas desta forma que eu estou explicando aqui, eu ainda não encontrei na internet. Então, meu irmão, que o Eterno venha te abençoar, que esse vídeo te enriqueça. E tem as perguntas que vai surgir em volta do vídeo.
A sinagoga, como que eu ajudo uma sinagoga? Terumá. E os pobres? Tzedakah. E dízimo? Só se você produz na terra. E para você dar o dízimo, teria que ter o Beit HaMikdash e você teria que estar em Jerusalém. Só podia entrar circuncidado dentro do templo. E aí, como é que você ia dar dízimo? Eu vou dar um exemplo para finalizar. O justo Cornélio, centurião romano, não produzia na terra e não podia entrar no templo porque ele era gentil. O que ele fazia? Tzedakah, esmola em português. Atos capítulo 10, capítulo 11 vai falar da vida de Cornélio. Cornélio não era dizimista, mas era um ofertante, era alguém que fazia justiça ao próximo. O que nós fazemos hoje, irmão Felipe? Irmão Felipe, não pode dar o dízimo, porque o dízimo também era 25%, o dízimo de Malaquias, de Mateus 23, Deuteronômio, era 25%. Eu tenho um outro vídeo na internet explicando os dízimos da Bíblia. Márcia, Erishon, Márcia, Sheni. Aqui a aplicação é a seguinte, a igreja hoje, a igreja de Atos, se estivesse aqui agora, ela seria sustentada por oferta voluntária e além disso, além de ser sustentada, iria ajudar os pobres com essas ofertas voluntárias, que em hebraico chamamos de terumá. Então os gentios não deram dízimo, os apóstolos, se eles deram dízimo porque eles tinham terras em Jerusalém, eles tinham que dar no templo, mesmo que eles fizessem parte da comunidade messiânica. Eles não podiam dar dízimo em outro lugar, a não ser no templo sagrado. Se Pedro tivesse uma plantação de frutas, pera, banana, né, ele tinha que dar no templo. Ele não podia pegar 10% e dar para os irmãos da comunidade. Ele estaria cometendo um erro grave. Ele tinha que dar exclusivamente no templo, porque essa é a regra. O que Pedro fazia? Ele podia tirar outra parte da sua colheita e dar para os irmãos. Ele só não podia tocar naquilo que tinha que ser dado no templo. Ficou difícil de entender? Não fica difícil de entender, tá bom? Essa explicação, 22 minutos. Eu tentei fazer menos, mas não dá, irmãos. Para que você aprenda, eu estou aqui refutando, né? Foi dito que a minha postagem não foi verdadeira, eu estou aqui provando então. O que Abraão deu, não venha com Abraão falar de dízimo de Malaquias, tá? Então, quer falar do dízimo de Abraão? Abre o dízimo de Abraão, explique então os despojos de guerra, tá? E como que você vai usar a história que Abraão viveu para você pedir dízimo? Tem como? Não tem, irmãos. Não tem como, porque Abraão está dando algo que nós não sabemos por que ele está dando. Nós não sabemos quantas vezes ele deu. E ele não estava dando o que era dele, ele estava dando o que era dos outros. O que ele conquistou na guerra estava sob o domínio dele, mas lá o texto diz que ele não fica com nada de ninguém. Está lá claro no texto, ele devolve para as cidades que ele resgatou. Certo? Então fica claro aqui, lê Atos, lá Atos vai dizer que a igreja vivia de oferta, irmãos. E ponto, é assim que vivia a igreja. E é assim que as sinagogas messiânicas deveriam se sustentar, tá bom? Não sou contra você tirar 10% dos seus recursos e dar ao pobre. Eu só não posso tratar a Torá de qualquer maneira. Eu não posso pular em cima dos mandamentos. Tá? Eu não posso... da mesma forma que tinha mandamentos para sacerdote, mandamento para rei, cada um no seu devido lugar. Eu não posso cobrar por exemplo, tem uma mitzvah para o rei, que o rei deve fazer uma cópia da Torá, ele mesmo. Essa mitzvah não é para todo o povo, essa mitzvah é para o rei. Todo rei tinha que fazer uma cópia. Davi, Salomão, Roboão, Josias, assim por diante. Ele tinha que fazer uma cópia. Essa regra não é para todo o povo, essa regra é só para o rei. Então tinha regras que era para o sacerdote, tinha regras que era para o rei, tinha regras que era para o povo geral. Então tem que se entender e se analisar o dízimo, os seus parágrafos de explicação. É por isso que muitos erram, por não conhecer as escrituras. Tá bom? Um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha ele nas redes sociais. E aqui você está entendendo mais sobre o dízimo, 24 minutos para enriquecer sua vida com conhecimento da palavra do Eterno. Um abraço e que o Eterno venha vos abençoar.